E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, nós estamos aqui. Hoje vamos falar sobre o preterismo, a doutrina preterista, ou seja, aquela doutrina que ensina que todas as coisas já aconteceram. E eu estou hoje aqui com a participação do irmão Tiago, tá? Ele é do canal Gesreel, Tiago Almeida, e a gente vai aqui discorrer bastante acerca desse assunto. Vamos falar bastante aqui acerca dos fatos dentro da história, dos fatos dentro da arqueologia e também dentro da palavra de Deus. A doutrina preterista ela ensina praticamente que 95% de tudo que está ali no Apocalipse já aconteceu, correto? Eles ensinam que não existe mais a questão da vinda de Jesus. Por quê? Porque a vinda já aconteceu. Para eles, a vinda já aconteceu. Né? Jesus não vai voltar mais. Né? Jesus já voltou no ano 70. Né? Então, se Jesus já voltou no ano 70, para que esperar a vinda de alguém que já veio? Pois é, mas tudo isso a gente vai discorrer aqui dentro, tá, dessa live hoje. Tudo isso nós vamos falar com fatos históricos, vamos mostrar documentos, vamos mostrar aqui dentro do próprio site católico o que eles pensam acerca disso. E é isso daí. Tiago, faz as suas considerações iniciais aí, fica à vontade. Paz, irmão Igor, paz a todos aí, irmãos que estão acompanhando a live. É isso, né, que o irmão Igor falou aí. A gente vai estar abordando esse tema aí, que quem me acompanha aí sabe que eu também abordo esse tema um pouco no meu canal, né? Eu combato essa doutrina no meu canal, até por isso que eu acho que o irmão Igor me chamou aí para estar participando dessa live, né? E nós vamos discorrer isso aí, irmãos, né? Alguns fatos bíblicos, né, que a doutrina preterista diz que comprova que o livro foi escrito, né, de Apocalipse antes do ano 70. E nós vamos estar analisando esses fatos bíblicos que eles usam, né, para poder ver se realmente isso tem cabimento, né, se o livro foi realmente escrito ou não. E como o irmão ele também falou, né, vamos analisar também fatos históricos, né, fatos que são extra-bíblicos, mas também que são importantes. A gente está analisando, né, porque toda profecia, né, ela tem que ter o seu quê? Seu cumprimento histórico, seu contexto histórico. Né? Se a gente não olhar na história para ver se aconteceu ou não, a gente não sabe se aconteceu realmente ou não. Né? Tem gente que fala que não precisa fazer isso, é um absurdo isso. Né? Tipo assim, você ignorar, ser totalmente incoerente com as coisas. Né? Então a gente vai estar analisando isso aí, irmãos. Pois é, e você percebe que tem pessoas que não têm compromisso com as escrituras, elas não têm compromisso com a palavra de Deus. O que elas têm compromisso é com aquilo que elas simplesmente acreditam. Elas têm compromisso simplesmente com aquilo que elas aprendem, né, vindo de um corpo doutrinário, certo? O que eu percebo na doutrina preterista também é que eles ficam com muito texto isolado, ignoram o contexto, não fazem ligação, né, de texto. Eles espiritualizam texto que não tem que espiritualizar às vezes, e textos que são literais eles espiritualizam, entendeu? Então, eles abandonam praticamente o resto das escrituras, né, para sustentar essa doutrina, né? Beleza, vamos lá então, né? Eu preparei aqui algumas coisas, tá? Acerca dessa explicação. Temos bastante coisa para falar. A gente não colocou aqui uma ordem, né? Praticamente assim, em muita coisa. Mas eu queria explanar acerca do sumo sacerdote Caifás, tá? Eu vou colocar aqui o texto, vamos botar aqui Caifás. Está lá em Mateus capítulo 26, né? Mateus capítulo 26. Aí ele vai colocar assim, aqui no versículo... deixa eu ver aqui. Sumo sacerdote Caifás. Mateus capítulo 26. É o 26 mesmo, né? Que vai falar do Caifás? Se eu não me engano, é assim, irmão.
Só não lembro do versículo. Deixa eu ver. Aqui, Jesus é preso. Deixa eu ver aqui. Acho que é a partir do verso 57. 57? Vamos ver aqui. Eu não anotei aqui o texto. Eu também, eu não anotei também, não. Ah, mas achei aqui, ó, versículo 64, ó. Diz assim: Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo ao sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Beleza. Aí, essa tradução aí tá diferente da minha aqui, né? Esse em breve não tem na minha tradução, tá assim: respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Beleza. Tá, mas ambos falam que eles iriam ver, né? Que eles iriam ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Ok, muito bem. Primeiro, que ele está falando ali para o público geral que está ouvindo ele, né? Mas praticamente a mesma coisa que está ali em Apocalipse 1:7, que Tiago vai estar explicando depois, tá? Mas é interessante, Tiago, que você sabia que os preteristas, eles têm um padroeiro? Eles têm um padroeiro. E esse padroeiro é o Crisóstomo, né? O Crisóstomo é o padroeiro dos preteristas, porque ele foi um da patrística que ensinava que Jesus já tinha realmente vindo. Né? Não que Jesus já tinha realmente vindo, mas que a grande tribulação já tinha ocorrido no ano 70. Ele acreditava dessa forma. Né? E Crisóstomo, ele é o queridinho dos preteristas. Eles usam o Crisóstomo como se fosse o camarada que realmente fosse aquele que mais do que os apóstolos, né? Não, Crisóstomo é o Crisóstomo, né? O São Crisóstomo. E é interessante que Crisóstomo, na Humília 84, ele vai dizer o seguinte: olha o que ele vai dizer acerca desse texto de Mateus capítulo 26, né? Ele vai dizer assim: no entanto, que tipo de blasfêmia era essa? Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui com vocês esse texto. Vamos lá, vamos ver se consigo compartilhar aqui, ó. Acho que vai aparecer para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Acho que já está até aparecendo aí. Ó, vai dizer assim, ó. Aqui no ponto 3, ó. Eu vou grifar aqui, certo? Aí vocês vão me acompanhar lendo aí, tá? Vai dizer assim: e, no entanto, que tipo de blasfêmia era essa? Né? Pois, de fato, antes que ele tivesse dito, quando eles estavam reunidos, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Você vê que Crisóstomo está interpretando que eles iriam ver Jesus quando Jesus subisse ao céu e estaria à direita do Pai. É a interpretação de Crisóstomo, tá? Interpretou a palavra. E eles não ousaram dizer nada, mas calaram-se. E de qualquer tempo em diante não o contradisse mais, porque então eles chamam a declaração de blasfêmia. E por que também Cristo respondeu assim? Para tirar todas as suas desculpas. Olha o que ele vai dizer: porque até o último dia ele ensinou que ele era o Cristo e que ele está sentado à destra do Pai e que ele virá novamente para julgar o mundo, que foi a linguagem de que está manifestando sua plena concordância com o Pai. Tá? Então, o que ele vai dizer ali? Ele vai dizer, né, que quando Caifás fala isso, vocês verão eu vindo sobre as nuvens do céu, né, com glória. Ele está dizendo que é uma linguagem. Crisóstomo está dizendo que isto é uma linguagem que ele está utilizando para indicar que haverá pessoas lá no final que verão, né, o Filho de Deus, e não que ele iria voltar naquele momento. E isso está... pode falar.
Eu analisando esse texto aí de Crisóstomo, né, que eu não conhecia, estou conhecendo agora, para ser sincero, eu pude ver que teve um ponto que ele ligou correto, né? Que Deus iria falar no Salmo 110, né? Que assenta-te à minha direita. Isso aí. O que acontece ali? No meu ponto de vista, com relação a esse texto, Cristo estava somando ali duas profecias. A de Daniel, se eu não me engano é capítulo 7, só não lembro o verso, e o Salmo 110, porque naquele momento que ele estava sendo interrogado, né, ele sabia que já iria ser morto. No livro de Daniel profetiza isso, né? E no livro de Daniel, ali no capítulo 7, você vai ver que vai ter um ancião de dias se dirigindo ao ancião de dias, né? Se dirigindo ao Pai. E ele estava indo, ele não estava vindo, ele estava indo sobre as nuvens no céu. Entendeu? Então, para mim, o que Cristo está fazendo ali nesse texto? Ele está mostrando que ele iria morrer, que ele iria ser aquele filho do homem de Daniel, que estava indo sobre as nuvens, e assentar à destra do Pai, né, para cumprir o Salmo 110, para ele começar o quê? O seu sacerdócio, né, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o Salmo. Entendeu? Então, Cristo, em todas as escrituras, né, assim como ele faz no Novo Testamento, ele está apontando para os acontecimentos proféticos. Né? Ele falava muitas vezes em parábolas também por causa disso. Ele apontava para os profetas, apontava para a lei, para que eles meditassem, e a gente também futuramente pudesse meditar nesses pontos, né? E obter a interpretação daquelas sombras, né? Que estavam ali através de figuras, para que a gente extraísse as coisas espirituais e pudesse assim, ter a interpretação das escrituras. Entendeu? Eu vejo esse texto assim, se cumprindo assim, entendeu? O Crisóstomo ele vai colocar da seguinte maneira, que esse texto se cumpriu no Salmo 110 e que se cumpriria também, quer dizer, ele coloca duplo cumprimento. Também fala a respeito da segunda vinda também, né? A segunda vinda, ele coloca um duplo cumprimento assim ali. Assim como ele foi em Daniel 7, né, ele vai voltar, né? Então, esse Crisóstomo é o padroeiro do preterismo, porque ele disse que a grande tribulação de Mateus 24 se cumpriu lá, né? Só que ele divide Mateus 24. Como que ele divide? Isso daí está lá na homilia 76. Ele vai dividir isso daí. Ele coloca que a grande tribulação é uma coisa e a vinda de Cristo é outra coisa. Ele vai dizer isso. Isso, Tiago, os canais não informam. O pessoal não informa isso. E não é qualquer um que está dizendo, é o padroeiro deles que está dizendo isso. Eles só recortam, né? Só pega o que interessa. Eu já vi fazendo muito isso. Já vi fazendo. Isso aqui tá lá. Se fazem com a Bíblia, imagine com livros extra-bíblicos. Isso aí está lá na homilia 76 dele, de Crisóstomo. Na homilia 76, ele coloca isso. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela para vocês verem, né, que eu tô falando aqui, ó, homilia 76, ó, aqui, ó, 76. Ele vai dizer que nessa parte aqui, ó, que a vinda do Senhor ainda não aconteceu. Ele vai dizer isso, né? Ó, tendo terminado o que dizia a respeito a Jerusalém, ele passa para a sua própria vinda e dá os sinais dela, não para o uso dele somente, mas para nós também, para todos que virão depois de nós e para todos que virão depois de nós, né? Oi, e aí? Oi? Esse Crisóstomo viveu em qual época? Você tem essa informação? 245, por aí. E ele falava que Cristo ainda ia vir, né? Ou foi 200 ou foi 300 e alguma coisa. Acho que foi 345, se eu não me engano. Foi 345. Né? E aí, nesse texto, se você quiser printar a tela aí, você que está aí vendo, se quiser printar a tela, que eu não vou ler o texto todo, inclusive ele fala aqui, Tiago, que o anticristo ainda vai vir também, ó. Ele fala que o anticristo virá. Tá aqui no texto, aqui, ó. Tô sublinhando aqui, ó. Né? Que o anticristo. Isso no ano 200, né? Acho que é 345 ano que ele nasceu. Isso é o Crisóstomo falando, é o padroeiro dos preteristas, é o Crisóstomo falando, e tá aqui dizendo, tá aqui escrito. Porque o Crisóstomo, ele divide, ele não pega o texto de Mateus 24 e coloca tudo numa coisa só. Ele pega o texto de Mateus 24 e ele faz uma divisão.
a grande tribulação é uma coisa e a vinda de Jesus é uma outra coisa. Ele divide isso. E é interessante que em 1990, Tiago, foi encontrado um ossuário do sumo sacerdote Caifás. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Né? É a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Pois é, foi encontrado um ossuário do sumo sacerdote Caifás. Tá? É importante dizer que quando Jesus começa o ministério dele, Anás e o sacerdote Caifás já estavam ali no templo. Ou seja, quando Jesus tinha 30 anos aproximadamente. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 2. Né? Então, em 90 foi encontrado esse ossuário do sumo sacerdote Caifás, e quando abriram esse ossuário, né, fizeram um teste ali para ver qual era a idade aproximada do homem mais velho que estava ali, porque a ele, né, e mais alguns bebezinhos e uma mulher que estava no ossuário, uma caixinha, né, uma caixinha que tem ali, certo? E aí dataram, conseguiram constatar que o homem que estava morto ali tinha aproximadamente o quê? 60 anos. Ele tinha aproximadamente 60 anos. Né? Por aí, no baratinho. Ok. Para ser sumo sacerdote, Tiago, segundo a lei, lá em Números capítulo 4, o camarada tem que ter no mínimo 30 anos de idade. 30 anos. Né? Ou seja, até o ano 70, ele estaria com uns 70 e poucos anos. Né? Quase 80, beirando 80. Só que tem mais um detalhe aí. Encontraram na boca da mulher, que estava junto com ele nesse ossuário, uma moeda do rei Agripa I. O rei Agripa I, ele reinou até o ano 44 depois de Cristo. Ou seja, ele morreu por ali. Ele morreu antes do ano 70. Isso é comprovado arqueologicamente. Tá na arqueologia. Será que ele viu? Será que ele viu a voz? Ele viu, né? Jesus voltou para ele, né? Jesus voltou é verdade, né? Jesus pode voltar para a gente a qualquer momento, né? Mesmo a gente sendo pós-tribulacionista. Pois é. Então, na arqueologia, o sumo sacerdote Caifás tinha uma idade aproximada de 60 anos. Foi quando ele morreu, aproximadamente ali no ano 40. E a mulher que estava ali tinha uma moeda do rei Agripa, que era do ano 40. Né? Todo mundo encaixotado lá. Então, não tem como dizer que aquilo foi no ano 70. Não tem como. Tá? Ainda mais, não sou eu que estou dizendo. É o padroeiro do preterismo. É Crisóstomo que está dizendo que a vinda de Jesus ainda não aconteceu. Ainda viria a vinda do anticristo ainda. Mas ele sim acreditava, claro, né, que a grande tribulação já tinha acontecido no ano 70. Isso é digno de anotação, tem que ser digno de nota. A gente não pode ser parcial, mas aqui eu falo o que é história. A história o padroeiro... Opa, o microfone aqui. O padroeiro do preterismo, ele ensina isso. E eu mostrei aqui o texto, se quiser, eu deixo até o link aqui para quem quiser acessar a homilia 84 e a homilia 76. Quer falar? É importante, né? É importante você deixar realmente o link para que vocês, para quem quer conferir, né? Realmente, isso tudo que você está dizendo aí, né? Mas é sempre assim. Se eles não recortam passagens bíblicas, imagine livros, né? Extras bíblicos, né? Que comprovam, né? Mais ainda a história. É sempre assim. Eu acho importante agora também, Igor, a gente ver os fatos bíblicos, né? Que eles falam que comprovam a datação, né? Do livro de Apocalipse. Sim, sim. Né? Bom, né? Você quer que eu te mostre uma fonte da diocese aqui de Blumenau, de Santa Catarina? O que eles falam? Pode mostrar aí, mostra aí. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui a fonte aqui da diocese aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ler a partir daqui, tá?
Tá. Isso aqui é um site católico. Aqui, ó, é um site católico. Que foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Tá? Vamos lá, ó. Olha o que diz aqui, ó. Diz a tradição que antes de o imperador Domiciano exilar João, ele teria sido jogado dentro de um caldeirão de óleo, tá? Fervente, mas saiu ileso. Ileso, vivo, sem nenhuma queimadura. João morreu após muito sofrimento por todas as perseguições que sofreu durante sua vida, por pregar a palavra de Deus, foi sepultado em Éfeso. Isso aonde, né? Antes do imperador exilar. Vamos continuar, né? Ele vai dizer aqui, ó, os detalhes, aqui em cima, ó, os detalhes que se conhecem revelam que, após o Pentecoste, João ficou pregando em Jerusalém, participou do Concílio de Jerusalém, depois, com Pedro, se transferiu para Samaria para logo viver em Éfeso, na companhia de Nossa Senhora. Site católico, né? Essa cidade organizou e orientou muitas igrejas da Ásia. Durante o governo do imperador Domiciano, foi preso e exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o quarto evangelho, o Apocalipse e as epístolas aos cristãos. Agora, qual é o ano que viveu Domiciano? 84. Vamos botar aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Domiciano, de 81 a 96. Foi o período em que ele reinou, Domiciano. Nero é de 54 a 68. E Domiciano é de 81 a 96. Veio ainda depois de Tito, né? Depois de Tito. Se Domiciano reinou de 81 a 96 e o próprio site católico diz que foi no período de Domiciano que ele escreveu o Evangelho do Apocalipse, cara, é o site católico que está falando, não sou eu que estou dizendo. E eles tiram essas fontes principalmente dos outros fatos históricos, né? Tem muitos aí que comprovam, né? Pois é. Você me mostrou aí. Eu entrei em dois sites católicos. Um que mostra a patrística dos primeiros cristãos, a homilia, e entrei na Diocese de Blumenau. Não é site protestante, não é site de crente gospel, é site católico. Aí, se não quiser ouvir os católicos, aí, pelo amor de Deus, né? Aí vocês vão ouvir quem, então? Né? Porque são eles que propagam isso daí. Você queria falar alguma coisa a respeito da datação? Eles desconsideram, né, muitos esses fatos, né, extra-bíblicos, né? Eu já vi alguns vídeos para acompanhar um pouco o que eles pensam, né? Então, esses fatos históricos, assim, eles ignoram um pouco, né? Aí eles tentam recorrer um pouco dentro do próprio livro de Apocalipse, recortando alguns textos, né, para mostrar que realmente a datação foi ali no período antes do ano 70, na época do imperador Nero, né? Inclusive, eles falam que foi Nero que exilou João. E você me mostrou vários, né, pais da igreja entre aspas, né? Os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos ali em épocas bem próximas a João, né? Irineu, por exemplo, né? 130. Isso. E tinha relatos dos anos 200, 300, até um pouco antes mesmo do advento do catolicismo, né? Para ninguém falar que foi os católicos que deturparam, né? São fatos históricos que vêm antes, são relatos que vêm antes do catolicismo. Né? Então, as passagens bíblicas, né? Vamos analisar algumas passagens bíblicas que eles usam dentro do livro de Apocalipse, né? Eles gostam muito logo do verso 1, né? Que no verso 1 diz que ali Cristo está dizendo para João que os fatos que em breve devem acontecer, né? É coisa que eu já falei aqui. Eles recortam, não analisam o contexto, espiritualiza, texto que não é para espiritualizar, que é para espiritualizar, eles não espiritualizam, né? Mas no mesmo contexto, você vai ver que no verso 10, né, João é transportado para o dia do Senhor.
Né? Então, João, para poder ver tudo aquilo que estava acontecendo no livro de Apocalipse, ter aquela revelação toda, ele foi transportado para o dia do Senhor, ou seja, ele foi retirado do tempo que ele estava. Né? E o tempo, o nosso tempo aqui, né, é diferente também do tempo de Deus. Então, pelo ponto de vista ali do escritor, é diferente do nosso ponto de vista, porque ele não estava no nosso tempo. Então, por isso que é em breve que deve acontecer, porque ele foi transportado no dia do Senhor. Entendeu? Então, por isso que essa língua que Deus usa, né, é uma língua enigmática, né, para poder revelar também seus mistérios. Né? Deus utiliza não só isso no livro de Apocalipse, mas durante a Bíblia toda. É como se ele tivesse transportado para um dia próximo do arrebatamento, e aí Deus falasse, em breve isso vai acontecer. É isso, exatamente. Ele estava narrando para João. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O que diz no Salmo que Pedro também replica em sua carta? Né? Que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está sujeito ao nosso tempo. Né? Ele criou esse mundo aqui, ele criou o tempo, né, para o quê? Mostrar, para testemunhar, né, a tantos homens quanto anjos, né, revelar coisas que aconteceu antes, que aconteceu depois, mas isso é outro tema, né? Mas isso mostra o quê? Que o tempo de Deus, a gente não está sujeito ao nosso tempo, né? Então não tem como você literalizar isso aqui, gente, sem meditar no contexto. Claro. Entendeu? Então para você interpretar, você tem que meditar no contexto geral, né? E para quais textos também aquele texto está apontando. Porque você vai ver que muitos textos do Apocalipse vai apontar para os profetas e para a lei. Né? Deus fez isso de propósito, porque para a gente deixar dependente das escrituras, dos salmos, profetas e lei, né? Para a gente obter assim a interpretação realmente dos acontecimentos apocalípticos. Exatamente, né? E assim, vamos ler aquele texto, né, que você estava me mostrando ainda há pouco. Agora tem 7, né? Ainda está no capítulo 1, né? No capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quanto os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Né? Aí eles pegam esse texto, né? Falam, ó, tá vendo? As tribos da terra se lamentarão, né? E aqueles que transpassaram o Senhor vão o quê? Vai ver? Né? Tinha que ver. Aqueles que mataram o Senhor. Né? Ou seja, era para um período ali para aquela geração que matou o Senhor. Né? Só que esse texto é bem interessante, que ele não está só em Apocalipse. Né? Ele está apontando para outro texto da Escritura. Ele tá esse que é o problema. Profeta, né? Ele está em Zacarias, né? Vamos lá em Zacarias. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Zacarias 12. Vai demorar aqui um pouquinho a abrir, porque o celular está sendo usado, né? Bíblia digital deixa a gente mal acostumada. Pois é. Não, a minha está aqui. A minha também está. Então, o texto, né, aponta para o versículo 10, né, do capítulo 12. Vamos ler primeiro o versículo 7. Apocalipse 1, 7 é Zacarias 12, 10. Mas agora o Tiago vai ler o contexto de Zacarias 12, 10 para entender Apocalipse 1, 7. Manda ver aí. A gente não precisa nem ir no começo do capítulo, né? Podemos ler aí a partir do verso 6. Deixa eu ver se... podemos ler a partir do verso 6, olha só. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre palhas. Eles devorarão à direita e à esquerda, e todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez, no seu próprio lugar, em Jerusalém. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá. Né? Você está vendo aqui que o Senhor está salvando Judá, Jerusalém. Ele está salvando. Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá.
naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Ah, não é possível. Está protegendo, mas como é que pode proteger? Né? Vamos continuar lendo. Depois contextualizar, Thiago. Tá, fala aí. Ih, acho que o irmão Igor caiu, hein? Vou continuar lendo aqui, né? Vamos lá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Olha só, o Senhor vai destruir as nações que vierem contra Jerusalém. E agora olha o verso 10, que aponta para Apocalipse 1:7. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Mon no vale de Megido, né? Então vocês veem aqui que aqui Jerusalém ela está sendo protegida, os habitantes, né, estão sendo colocados como um braseiro, né? E o contexto desse texto você vê né, que está apontando para Apocalipse 7, no verso 10. Eles vão olhar, né, os habitantes de Jerusalém, nesse momento que eles vão estar sendo protegidos, eles vão olhar para o Senhor, a quem transpassaram. Quem é esse que transpassou o Senhor, né? O povo judeu que entregou o nosso Senhor para ser morto. Pedro, né, chega ao ponto de dizer em Atos dos Apóstolos, né, que eles mataram o Senhor da glória, mas que se eles se arrependessem, eles seriam perdoados, né? Então, você vê que esses que transpassaram o Senhor é o povo judeu, entendeu? E quando eles veem, né, esse a quem o Senhor transpassou, num dia que vai estar sendo Jerusalém protegida, e se você ler o contexto todo desse jeito, desse texto aqui, você vai ver que é o dia do Senhor, no capítulo 14, que é o mesmo contexto. Vocês vão ver que é o dia do Senhor, fala a respeito do dia do Senhor, o Senhor vindo, pisando no Monte das Oliveiras, né? E você vê quantas coisas acontecem aqui no contexto desse texto. Então, Jerusalém está sendo protegida, eles vão olhar para o Senhor a quem eles transpassaram e vão se lamentar. E outra profecia que está completamente ligada, né, a esse texto é Isaías 53. Né? Você vê que ali em Isaías 53 tem, né, um reconhecimento de que o nosso Senhor realmente morreu pelos nossos pecados. Mas você vê, né, que os gentios, digamos assim, que na maioria aceitaram o Senhor, já reconhecem que ele morreu pelos nossos pecados. Então, aquele discurso ali de Isaías 53 não pode ser feito por gentios. Tem que ser feito por judeus. Então, aquela profecia de Isaías 53, né, que diz, verdadeiramente ele morreu pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, vocês veem que ali é um reconhecimento de que realmente o Senhor morreu pelos pecados deles, né? Os judeus estão reconhecendo que o Senhor morreu por eles. Só que isso só vai acontecer online, né? Então vocês veem que na profecia, né, tem que ter um reconhecimento do povo judeu de que realmente Jesus é o Messias, e isso não aconteceu. Ou vocês acham que aconteceu isso, né? Então vocês veem que olha quantas profecias, né, tem ligada só nesse verso 7 de Apocalipse 1, né? Todas essas profecias estão ligadas, estão sendo ignoradas, só por uma questão de que, para repetir, que aquela geração tinha que ver, né, recorta-se o texto,
Então aquela geração tinha que ver, porque foi eles que transpassaram, não há meditação, não há nada, vamos interpretar assim, ponto e acabou. Então vocês veem, né, que esses erros são muito graves, né, porque você ignora todas as escrituras. O texto de Zacarias mostra que Jerusalém está sendo protegida e não destruída, né? Então você vê que aquela destruição lá de Jerusalém no ano 70 não tem nada a ver com esse texto aqui de Zacarias, né? E o contexto geral aqui, desse texto aqui, é o dia do Senhor. E logo no capítulo 14, vai falar do dia do Senhor, né? Então vocês podem até ler em casa, leiam o verso capítulo 12, 13 e 14, né? Como um contexto só, que vocês vão comprovar isso também, né? Outro ponto, irmãos, que eles utilizam, tá, para falar que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70, é Apocalipse capítulo 11, né? Deixa eu só dar uma abertura aqui rapidinho. Não estou com a Bíblia de papel. Mas Apocalipse capítulo 11, eu até sei que texto é esse. É o texto que João, né, vai receber um caniço, né, uma vara, né, vai dizer assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também foi-me dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e seu altar e os que neles adoram, né? Aí eles pegam esse texto e falam o seguinte: olha, João, ele pegou um caniço, foi dado um caniço a ele mediu o santuário de Deus. Qual era o santuário de Deus? O templo. Então, para poder ser medido, né, o templo, ele teria que estar de pé. Logo, Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Só que, irmãos, esse texto é outro que aponta para outro texto que está no profeta, né? Você vai ver, né, eu não vou nem ler aqui, para não ficar também muito longo aí. Quando o irmão Igor voltar, ele vai falar também de fatos históricos, né? Para a live não ficar muito grande. Mas vocês podem comprovar aí em Ezequiel capítulo 40, a partir do verso 3, que Ezequiel, que profetizou na época do período de cativeiro babilônico, Jerusalém completamente destruída, não tinha templo, não tinha nada, também foi dado um caniço para ele medir o templo. Então, esse texto aqui justamente aponta para Ezequiel, para a gente não literalizar esse templo que está sendo aqui medido por João. Porque se é assim, qual templo então Ezequiel mediu? Vocês vão ver aqui que a passagem está idêntica a essa daqui. Que Ezequiel vai receber um caniço para poder medir o templo. Então você está vendo as incoerências, né? Então esse texto aqui, eles literalizam. Quando a Escritura nos dá base para a gente espiritualizar, né? Porque há tanta coisa para poder falar aqui em cima desse texto, né? Que no contexto aparecem as duas testemunhas, né? Que a gente sabe, né? Que são as duas testemunhas que adoram no altar de Deus. O verdadeiro altar é onde? É aqui, né? O verdadeiro altar de Deus, o verdadeiro templo somos nós, entendeu? Então esse texto aqui já aponta justamente para Ezequiel, para ele ser espiritualizado, porque o templo de Ezequiel, lógico, fala de um templo que haveria de ser reconstruído, né? É um templo literal, eu creio assim também, que é um templo que vai ter no milênio. Mas, ali no momento em que Ezequiel estava medindo, era um templo espiritual, porque aquele templo literal também fala a respeito de um templo espiritual, né? Paulo fala isso no contexto de Efésios 2, né, lá para os últimos versículos, né, que nós estamos sendo fundada como casa espiritual para a habitação de Deus em espírito, né? Mesmo que no reinado de Cristo tenha um templo literal, nós vamos ser o templo espiritual de Deus, mesmo no reinado de Cristo. Agora e no reinado de Deus. Entendeu? Então, esse templo aqui que João está medindo não era o templo literal. Amém? Senão, essa mesma passagem de Ezequiel seria errada. Você interpretar também como templo literal. Amém? Irmãos, tem também um texto que eles pegam em Apocalipse 17, né? Em Apocalipse 17, verso 10, que ali
está sendo explicada, né, a besta, as cabeças, né, da besta. Eu já tenho estudo meu falando isso no meu canal, quem me acompanha, mas eu vou tentar ser um pouco breve, que para poder explicar isso aqui, o que eles fazem com isso aqui, precisaria, né, de um tempo para poder explicar isso. Mas vou tentar ser o mais breve possível, né? Olha só. Eles pegam, né, aquele verso, o verso 10, deixa eu abrir aqui para a gente ler aqui. O verso 10, né, vai dizer assim, né? Vamos pegar o verso 9 para pegar o contexto. Aqui está o sentido de que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Aí, olha o verso 10, né? Vai estar explicando as cabeças da besta. Dos quais 5 caíram, um existe, e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Então, eles pegam, né, essas cabeças que o Senhor Jesus está explicando ali, né, para João. Voltou, né, irmão? Eu acho que sim. Rapaz, o que está acontecendo? Tu não está caindo da graça, não, né? Não, é só da internet mesmo. Mas é porque tá misericórdia. Difícil, tá bem eu estava explicando aqui para os irmãos a questão que eles vão pegar ali, né, Apocalipse 17, né, que está sendo explicada a cabeça das bestas, né, aí eles convertem aquelas cabeças da besta, né, em imperadores romanos. Né? Tá me ouvindo, irmão? Ou já caiu de novo? Rapaz, tá difícil, hein? Acho que ele caiu de novo. Mas vamos lá. Eles vão pegar, né, essas cabeças da besta e vão converter nos imperadores romanos. Né? E os imperadores romanos, né, que eles colocam o primeiro sendo Júlio, o segundo Augusto, o terceiro Tibério, o quarto Calígula, o quinto Cláudio e o sexto Nero. Né? Então eles vão lá. 5. Até Cláudio são 5. Né? Aí eles colocam 5 caíram e 1 existe. Esse 1 existe que eles falam que na época de João era Nero. E João, né, Nero reinou de 54 a 68. Logo, o livro foi escrito nesse período. Né? Só que esse texto de Apocalipse 17, os irmãos aí que acompanham já sabem que é a explicação da besta de Apocalipse, capítulo 13. Né? E a besta de Apocalipse 13, ela vai ser o quê? Semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Né? Ou seja, ela vai ser um amontoado de todos os reinos. Voltou, né, irmão? De novo? Não, vai falando aí, eu estou te ouvindo agora. Quando você cai aí, eu vou para aqui pro celular, ó. Eu fico só te acompanhando no celular. Né? Rapaz, tá difícil aí. É porque tá chovendo, né, aí? Tá chovendo, cara. Tá desde as 5 horas chovendo assim. Caramba. Tá ruim aqui. Tá. Mas o importante é você estar. Se por um acaso eu cair e você continuar, tu achou que já acabou, que ninguém tá fazendo pergunta, tu finaliza aí, cara. Se for contigo, vai finalizar, não tem problema não. O que acontece? A questão das perguntas não tem nem como eu visualizar aqui, entendeu? Porque pois é. Eu não sou o que gerou o link. E como eu também estou fazendo pelo celular, eu não consigo visualizar nem se eu caí, entendeu? Por isso que eu também tive que sair aquela hora para ver se eu tinha caído. Mas eu estava falando aqui, né, sobre a questão dos imperadores, né, que eles colocam as cabeças da besta sendo como imperadores. Uhum. E isso vai ficar meio estranho, né, porque você vai ver que a besta de Apocalipse 13, ela é o anticristo. E ela é o 8º rei. Né? Então, o anticristo, né, vai ter as cabeças sendo os imperadores romanos. Como é que funciona isso, né? É meio estranho, né, essa interpretação. Então, o anticristo, a besta que está sendo... O irmão Igor caiu de novo, né? Mas vamos lá. Então, a besta, né, que está sendo explicada ali em Apocalipse 17, né, do Apocalipse 13. As cabeças, né, da besta são o quê? São imperadores romanos? É meio estranho, né? Porque a besta ela é o 8º rei. Né? Então,
o anticristo, né, que a besta é o anticristo, vai ter cabeças, né, como o imperador de Roma? Não. Então a gente sabe que aquelas cabeças ali da besta, né, assim como fala em Apocalipse 13 que ela tem pés de urso e boca de leão, né, acho que é pés de urso, corpo... Caraca, eu não estou lembrado aqui direito. Mas você vai ver que ali está falando de reinos, né? As cabeças são reinos. Né? Quais são esses reinos? Né? Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma e o 7º reino, né? Que ainda iria se levantar. Que você tem que somar também com as visões de Daniel, né? Para explicar, como eu falei, para explicar isso tudo aqui é meio complicado. Requeriria de muito tempo, aí a live vai ficar muito grande, né? Mas as cabeças da besta, irmãos, não são imperadores, porque isso fica meio estranho, essa interpretação. Entendeu? Então, aquele existe, né? Que estava ali, o Espírito estava falando ali para João que existe é o Império Romano. Né? Que quando você casa também com os trocadilhos de palavra que vai ter ali no verso... Deixa eu achar aqui. Aqui é assim, a besta que viste... no verso 8, ó. A besta que viste, ela era e não é, está para emergir. Você vê que esse trocadilho é um tempo da besta. É a explicação também da besta. Isso tudo é o quê? É sabedoria. Você tem que casar. Né? Esse tempo da besta, esse existe, 5 caíram e 1 existe, já passou a ser somado. Ela era, não é e há de subir. Né? 5 caíram, ela era. Ou seja, ela ia proceder de uma dos passados. Tanto que você vai ver que os versos abaixo vai dizer que ela procede dos 7, né? O 8º rei procede dos 7. Se ela é imperador, o quê? Um dos imperadores romanos deveria de ressuscitar? Né? Se ela procede dos 7, um dos imperadores romanos tinha que ressuscitar. Né? Que se ela procede de uma das cabeças, olha como é que é meio ilógico, né? Essa interpretação, botando as cabeças... Bate, né? Cara. Entendeu? Então, a besta que viste, ela era, né? A besta que viste, ela era, né? Dos quais 5 caíram. Ela era. Existe, Roma, que existia na época de João. E não é, né? Viste, não é Roma e há de subir. É uma que, né? Que é antes aparecerá. Então, uma que é antes você... Isso aí. Inclusive, esse texto mostra que Roma, que casa com não é, não tem como ser do Império Romano a besta. Porque está falando, não é. João, a besta não é. Aqui existe, não é. Aqui existe, não é. Aqui entendeu? Existe, então não. Está naquele momento de João, não é. Então, você casando todos os textos, você vê que fica meio ilógica essa interpretação de que são imperadores romanos essas cabeças da besta. Até Amém? Porque, uma vez que a gente entende, né, que o livro já foi provado ali no site, né? Foi escrito no reinado de Domiciano, que é de 86 a 94, por aí, né? Foi escrito nesse tempo, e nesse momento que ele é escrito, João fala que a besta virá. Ele há de vir. Ora, exatamente. Virá, então no tempo, né, da besta que ele fala isso. No tempo da besta que ele fala isso, né? Eles colocam as cabeças, como eu falei que você caiu, né? Eles colocam as cabeças da besta sendo como imperador romano, porque eles falam que era Nero, né? Que estava na época que ele falou existe. Entendeu? Aí existe era o imperador Nero. O Nero reinou de 54 a 68, logo o livro foi escrito antes de 70, né? Por isso que eles convertem as cabeças. Só que é ilógico. Você vai ver que teria que ressuscitar uma das cabeças, porque ela procede dos 7, a besta, e as cabeças e a besta, ela é o anticristo, e ele teria por cabeça imperadores romanos? Se o imperador romano... Se o imperador romano é o poder máximo no Império Romano, que besta é essa que seria superior aos imperadores romanos para ter eles como cabeça? Porque eles já são ali é como se tivesse... Eles já eram o poder máximo.
como, já é o poder máximo. Não tem. Só se fosse o imperador de toda a Europa, né? Aí sim, né? Quem é o imperador de toda a Europa que vai governar o mundo todo? Aí é o anticristo. Né? Tem muitos outros fatos bíblicos, né? Tem muitos outros fatos bíblicos, né, que comprovam, né, que o livro não foi escrito no ano 70, tá? Mas eu vou me adentrar só a esses, porque eles usam do próprio dentro do livro de Apocalipse. E esses são um dos fatos que eu vi que eles usam, né? Dentro do livro de Apocalipse. Então, irmão Igor, acho que é importante também você dar aí um parecer, né, sobre os primeiros relatos dos primeiros cristãos, né? Sobre o que aconteceu ali, né, naquela época ali. Bom, primeiro que nós já vimos, né, que Flávio Joséfo, eu já li esse livro aqui, ó, ele não relata que Deus ele resgatou o povo de Israel. Eu procurei aqui e não achei, né? Que ele protegeu o povo de Israel, né? Que ele veio e restaurou Israel, que ele veio, aquele texto que você leu de Zacarias 12, livrou o povo de Judá. Eu não li aqui em Flávio Joséfo ele falar que ele aniquilou, destruiu as tropas inimigas. Eu não li nada disso em Flávio Joséfo. O que eu vi em Flávio Joséfo foi só destruição. Inclusive em Zacarias, né, vai estar apontando também, como eu te falei, para outra profecia, né, que os judeus iriam reconhecer que verdadeiramente o Messias morreu por eles. E Flávio Joséfo relatou isso? Não era para ter relatado, né? Porque a vinda de Jesus é para trazer... E Flávio Joséfo não era crente, né? Flávio Joséfo não cria no Messias. Flávio Joséfo não cria no Messias. Porque você veja as profecias. É para trazer juízo aos inimigos, mas para trazer proteção àquele povo. Essa é a profecia. Só que eles pegam só o juízo e colocam como se fossem as tropas inimigas fazendo o juízo em nome de Deus. Só que essas profecias tem que ler Daniel, que é o que Jesus falou. Leia Daniel. Porque se não ler Daniel, aí você... Eles fecham o livro. Eles fecham o livro, irmão. Eles fecham esse livro. É tipo assim, se eu não me engano, é um dos últimos versos, né? Sela o livro, né? Daniel, encerra aqui, sela o livro, porque ele vai ser entendido só no tempo do fim. Só que eles fazem questão de selar o livro de novo. O livro de Daniel tem sido desselado, né, pra gente. E eles selam novamente. Falam, ó, fechou, porque só está determinado sobre o povo judeu há 70 semanas, né? Aí o contexto geral do profeta Daniel, eles abandonam, né? Porque tem várias visões ali em Daniel, né? Tem do capítulo 2, do capítulo 7, mas não. Eles só pegam a parte das 70 semanas, está determinado só sobre o povo judeu. Aí ficam só batendo nessa tecla, povo judeu, povo judeu, povo judeu. Né? Eu queria ver se o Messias chegasse lá na outra vida para ele e falasse para eles, realmente você não faz parte do povo de Daniel, não sei o que você está fazendo aqui. Né? Já que eles fazem questão de falar que não faz parte do povo de Daniel, se Paulo fala que nós somos um só povo, não precisa nem ter a doutrina das duas casas de Israel na mente. É só você ler Efésios e ver. Deus derrubou a parede da inimizade e fez de ambos, judeus e gentios, um só povo. Mas o povo de Daniel é só judeu. Não é só judeu, não tem. Aí é só judeu. Quando Jesus vier para trazer a herança, você vai dar para o judeu. Né? Que é só para eles. Agora, olha que interessante, isso aqui é o livro de Justino de Roma. Tá? Isso aqui é anos 160, alguma coisa por aí. Tá? 185 ou 165. Tá? Olha o que ele vai colocar aqui na página 236. Ele vai dizer assim, ó. Na página 236 aqui é uma revistinha da editora Paulus. Editora Paulus, tá? Isso aqui é da editora Paulus. Editora Paulus é uma editora católica. E eles reconhecem Justino como um homem de Deus. Olha o que ele vai dizer. De minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém. Ó, 1000 anos literais em Jerusalém. Tá? Reconstruída, embelezada e aumentada
como o prometem Ezequiel, Isaías e outros profetas. Isso olha a mente, né, desses cristãos, né? Olha a mente, né, desse rapaz aí. Uma mente totalmente coerente. Apontando o quê? Para os profetas. Para os profetas. Ele lendo os profetas, somando com o Apocalipse e afirmando que haverá 1000 anos em Jerusalém, literais, com a restauração da cidade de Jerusalém. Ponto. Ainda crê na ressurreição da carne. Aí, irmão, é o... Esse é Justino, né, que você falou, né? Uhum. Ele viveu em qual período? 165 depois de Cristo. Olha aí. Bem próximo, né? Sim. 165 depois de Cristo, tá? Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Irineu de Leão, é contra as heresias. Editora Paulus, mesma coisa, editora católica. É o Santo Irineu, né? Olha o que ele vai dizer aqui na página 587. Para você ver que a gente vai em Crisóstomo, que é o padroeiro do preterista, vai em outros homens que a Igreja Católica ensina que são homens de Deus. A gente vai até entrar naquela questão da idade dele, né? Ó, página 587, ele vai colocar assim, ó. Olha o que ele vai dizer, hein? Eu vou ler a partir do 586. A mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditavam nele. Eu vim em nome de meu Pai, e não me acolheste. Quando virá o outro, ó, já é futurista. Ele é futurista. Quando virá o outro, pois é, vós o recebereis. Com este outro indicava o anticristo que é estranho a Deus. Ele é o juiz inimigo de quem o Senhor disse, não temia a Deus e não respeitava nenhum homem. Esse texto está lá em Lucas 18, 6 e 2, né? Que está falando aquele juiz, ele coloca o juiz iníquo como um juiz, faz uma similidade, né? Ao qual recorreu a viúva esquecida de Deus. Isto é a Jerusalém terrena, clamando justiça contra o inimigo. É exatamente isto que fará o anticristo no tempo de seu reinado. Transferirá o seu reinado para Jerusalém, assentar-se-á no templo de Deus, enganando os seus adoradores, fazendo com que creiam que é o Cristo. Eis porque diz Daniel, o santuário será devastado, o sacrifício foi trocado pelo pecado, e a justiça foi lançada por terra. E ele fez e conseguiu fazer isso. O cara está falando a última semana de Daniel, que ainda vai acontecer. Esse daqui é 185 depois de Cristo. Tá? Ele é de 130 a 185, né? É esse daqui, ele né? O Irineu, né? O Irineu, sim. Ele viveu até 185, mais ou menos, por aí. E foi discípulo de Policarpo, né? Que você tinha me falado. Discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Muito né? Próximo ali, né? Próximo, não tinha fermento direito ali. Né? Então, será que João não entendeu, então, a volta de Cristo no ano 70? Ensinou errado para Policarpo? Eu entendi direito, ensinou errado para Policarpo, e Policarpo ensinou errado, né? Para o Irineu de Leão, e aí a Igreja Católica consertou o erro. Rapaz, isso não é nem uma heresia, chega a ser uma blasfêmia, né? Falar que o apóstolo. O apóstolo ficou também, né? No arrebatamento, né? Porque ele morreu o arrebatamento, ele foi depois, mais pra frente, né? Gente, não tem como, cara, não tem como, né? Você vê que o que eles ensinam, cara, não bate com nada, não bate com Zacarias, não bate com o que os próprios, o que eles chamam, aqui, de patrística. A própria patrística católica não ensina isso. Não ensina. Eu acho que essa da fonte aí de Irineu é uma das mais confiáveis, né? Porque, ele viveu muito próximo ao apóstolo João, né? E eu vi um vídeo que eles ignoram Irineu, porque eu tinha até comentado isso contigo, não sei se você se lembra, que eles ignoram Irineu porque Irineu, ele falou que Jesus
viveu até os 50 anos, né? Aí você tinha me explicado essa parte, que eu não li o livro de Irineu. Vou explicar antes, só vou responder aqui a irmã Cirlândia, irmã Cirlândia, esse texto aqui está falando da Jerusalém que vai ser reconstruída, é o templo de Ezequiel também ali. Você deve ter visto o meu vídeo do templo de Ezequiel, eu falo sobre aquela Jerusalém que está ali na terra do príncipe. Tá? Mas aí tem que ver o vídeo, o vídeo 47 e 48. Tá? Ezequiel 47 e Ezequiel 48, para poder entender melhor essa questão aí. Agora, olha só. No segundo livro de Irineu de Leão, no capítulo 22, ele está fazendo uma defesa, por isso que o nome é contra as heresias. Por quê? Porque ele está fazendo uma defesa contra o gnosticismo, tá? Contra a falsa gnose. E aí a falsa gnose, ela tinha uma idolatria pelo número 30, tá? Uma idolatria pelo número 30. Eram os 30 eões, pleroma e tal. Uma coisa aí que era dos gnósticos. O Irineu de Leão ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Né? Não, Jesus não viveu... mais uma coisa, senão você não vai conseguir captar. Eles tinham essa pegada aí com o ano 30, então eles achavam que Jesus ele nasceu no ano... Quando ele tinha... Nasceu não. Ele começou o ministério dele com 30 anos e morreu com 30 anos. É o que eles diziam. O ministério de Jesus foi de 1 ano só. Por quê? Porque para eles tinha que se cumprir tudo com 30 anos. Que é o 30 cabalístico deles lá. Né? Então Jesus começou o ministério com 30 e morreu com 30. Certo? E eles usam como base aquele texto de Isaías, né? Esse é o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é um ano só. Né? Eram os textos que os gnósticos utilizavam, né? Caraca, esse texto é tão profundo, né? Pois é. Aí Irineu de Leão vai pegar os evangelhos e vai dizer, olha, Jesus comemorou Páscoa nesse ano, depois comemorou a segunda Páscoa, depois comemorou a terceira Páscoa. Aí Irineu pergunta, pode existir 3 Páscoas em um ano só? Não. Então, foram 3 anos que ele teve aqui. Aí ele vai pegar aquele texto de João, no capítulo 8, e aí as pessoas que estão ali, os fariseus, vão dizer para ele, você não tem nem 50 anos, né? E está dizendo que viu Abraão? Aquele texto você conhece, né? Antes que Abraão... Conheço. Né? E aí... Eles estavam querendo apedrejar ele. Exatamente. Aí Irineu de Leão vai pegar esse texto e vai dizer, olha, se Jesus tivesse cara de 30 anos, eles iam dizer, você não tem nem 40 anos. Mas eles disseram, você não tem nem 50 anos. Ou seja, o que ele não está querendo dizer é o seguinte, que Jesus, ele, apesar de ter 30 e poucos anos de idade, ele aparentava ser um homem mais velho. Né? Mas não na cara dos 30 anos, né? Mas na cara de um pouco mais velho. Aí, esta é a questão, tá? Que ele vai dizer que é o que muitos confundem. Ele está combatendo contra os gnósticos. Então você tem que pensar como os gnósticos pensavam. Aí o que ele vai dizer? Era entendido na época que você certificava os anos. Né? Por exemplo, uma criança de 0 a 5, adolescente até a juventude, da juventude até a fase adulta, e da fase adulta até aos 50 para cima. Era isso. E aí o que Irineu de Leão vai dizer? Que Jesus ele viveu até os 33 anos. Tá? Então Jesus ele santificou pela vida dele todas essas fases aí. Criança, adolescente, né? A fase adulta. E entre os 30 anos e os 50 anos de idade é a transição de adulto para velhice. Como Jesus morreu com 33 anos, ele então santificou o período da transição, ou seja, todas as idades estão santificadas por ele. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando que Jesus morreu com 50 anos. Ele está dizendo que Jesus ele santificou todas as idades, inclusive a 50ª geração. É isso que Irineu de Leão está dizendo. E não o que esse pessoal vem, como ele costuma dizer, né? Como que esse pessoal vem delirando e dizendo por aí, né?
Eu vi um vídeo que eles desconsideram Irineu de Leão justamente por causa disso, que eles deturpam essa parte, falando que Irineu de Leão não é um homem confiável porque ele falou que Jesus viveu até os 50 anos e ensinou até os 50 anos. Não, ele Absurdo, né? Ele não disse isso. Ele disse que ele santifica a idade dos 50 para frente, porque Jesus pega a transição. De 30 e 50 tem a transição. Ele morreu aos 33, então ele santificou tanto a casa dos 30 como a casa dos 50 para frente, porque ele morreu ali entre um e o outro. É isso que ele diz. É só isso que ele diz. Né? Não vai falar nada mais além disso. Bom, alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Já deu 1h e 10 minutos já de live. Teria até mais fatos históricos, né, para mostrar aí, né, de pessoas que interpretavam que Jesus queria vir. Até antes mesmo do advento catolicismo, né? Só que como aí a live já está 1h, é bom a gente também não se estender muito, né? Pois é. Eu tenho aqui, cara, deixa eu ver aqui, eu tenho uns textos aqui que fala sobre, por exemplo, ó, o Didaquê, né? Didaquê é do ano 90 a ano 100. Ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 7, Didaquê é isso aqui, ó. Didaquê é isso aqui, ó. Esse aqui é o Didaquê, ó. Deixa eu pegar aqui, que vem o contrário na minha tela, ó. Didaquê, tá vendo? É um padre apostólico da patrística, né? Da Igreja Católica. Aí ele vai dizer, no capítulo 3, versículo 7, seja manso, porque os mansos receberão a terra como herança. Você vê como é que ele interpreta Jesus, né, em Mateus capítulo 5, versículo 5, né? Seja manso, porque os mansos herdarão a terra, né, como herança. E também, mais um de Justino Marte, né? Ele vai dizer assim, do mesmo modo, Jesus, o Cristo, fará voltar a dispersão do povo e distribuirá a cada um a terra boa, embora não como aquela, claro, é restaurada. De fato, aqueles lhe deu uma herança momentânea, pois não era Cristo, Deus, nem Filho de Deus. Jesus, porém, depois da santa ressurreição, nos dará uma possessão eterna. É nele, por primeiro, e em seguida por ele, que o Pai renovará o céu e a terra. É ele quem brilhará em Jerusalém com uma luz eterna. É ele, o rei de Salém e sacerdote, rei eterno do Altíssimo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Amém. Eles estão mostrando isso, os primeiros cristãos, eles estão ensinando exaustivamente, antes, né, do ano 325, que vamos estar reinando sobre a terra, que a terra será restaurada. Irmão Igor. Cristãos. Fala, filho. Um ponto importante também que eu estou vendo que você está lendo aí nesses primeiros cristãos, né? É que eles mostram também a interpretação unânime naquela época era que Jesus iria reinar na terra, em Jerusalém, né? Sim. Que os preteristas também ignoram isso. Eles falam que a gente já está no milênio, né? Que Jesus já está reinando, mesmo o mundo estando desse jeito, né? E você vê que os primeiros cristãos não pensavam assim, né? A interpretação unânime é que nem está nos profetas, que o reinado de Cristo vai ser na terra, um reinado visível. O reinado visível está aqui, gente, está aqui, ó. Editora Paulus, está na Editora Paulus aqui, né? Não tem? Não tem aqui. Claro, a gente usou a Bíblia, né? A gente usou a palavra de Deus, mas como a gente está falando para um público, né? Agora, né? Que a gente ignora o contexto histórico, né? Alcança essas pessoas que eles não vêm ignorar. Eu mostrei aqui no início o texto de Crisóstomo. Crisóstomo é o padroeiro dos camaradas. E Crisóstomo fala claramente, apesar dele acreditar que a grande tribulação já aconteceu, ele fala que Jesus não voltou ainda, que Jesus vai voltar. Inclusive acredita na manifestação ainda do anticristo. É impressionante como essas informações não são passadas. Há uma desonestidade intelectual incrível da parte desse pessoal aí. Incrível. E aí eu mostrei Crisóstomo e entrei no próprio site católico,
aonde esse próprio site diz que João escreveu o livro de Apocalipse preso na ilha de Patmos, no reinado de Domiciano, no ano 90. Então não tem nenhuma deturpação. Eu mostrei, tá aí, eu peguei a tela e coloquei ao vivo para todo mundo ver. Né? Então, eles criam num reino sobre a terra, vou até ler mais um texto aqui, tá? Que eles vão falar sobre isso. Olha que texto interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é a Epístola de Barnabé. Tá? A Epístola de Barnabé vai dizer o seguinte: ora, ele tinha dito antes que eles crescem, se multipliquem, dominem os peixes e quem pode hoje dominar feras? Ou peixes? Ou os pássaros do céu? Devemos compreender que dominar implica poder, a fim de que aquele que ordena possa dominar. Se hoje não é assim, ele nos disse o tempo, quando fomos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Barnabé vai pegar o texto lá do Éden e ele vai dizer, gente, quando que vamos dominar sobre os animais? Quando que nós vamos dominar sobre as feras? E é o texto de Isaías 11. Quando que vamos fazer isso? Por acaso hoje alguém tem esse poder? Por acaso alguém domina feras hoje? Aí ele fala, isso não é para coisa espiritual, né? Não tem como. É só uma ideia. É só uma ideia. Não, é. Aí ele vai dizer, isso vai acontecer quando? Quando formos perfeitos para sermos herdeiros da aliança do Senhor. Aí quem está escrevendo isso aqui é esse camarada aqui, ó, o Barnabé, né? Carta de Barnabé. Quem sabe se foi o Barnabé da Bíblia, né? Então... tem um período que ele viveu aí? Tem. Período não, né? Tem. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o Barnabé. A gente já vai ver aqui a data que ele... Do ano 90 ao 130. Tá? Caramba, é bem próximo, né? 90 ao 130. São muitos fatos históricos, né? Ignorados. Fatos bem contundentes, porque são muito próximos àquela data. Cara. Ano 90, acho que o apóstolo João ainda estava vivo, né? Tava. Né? Ele morreu em 95, né? 95, 96, por aí. Né? Aí. E, ou seja, Barnabé era criança ainda, né? Quando ele estava velhinho. Né? Então, é assim, cara. Tá aqui documentado. Tá documentado, tá escrito. Né? E se alguém quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo este livro aqui, que é o livro até de um pastor amigo meu que me discipulou, que é o do pastor Damásio, o Evangelho da Igreja Primitiva. O que a Igreja Primitiva cria? Eu vou deixar aqui o livro, onde tem todos os textos, Tiago, separadinhos, né? Falando sobre o reino, sobre a terra, o reino milenar, tá? Tá tudo ali documentado, tudo documentado. Não tem aqui o que eu acho, o que eu penso, não tá documentado. A gente falou sobre o livro de Flávio Joséfo, que não tá escrito aqui a respeito da libertação do povo de Israel, muito pelo contrário, é só destruição. A libertação vem depois, no final das 70 semanas de Daniel. Mas aí ele já fala que já se cumpriu. Mas se já se cumpriu, então ficou faltando alguma coisa na história aí que não foi documentado. Né? Então, cara, eu acho que... Já vivemos em justiça eterna, né? Já temos fim de pecado. Eterna começa no ano 70. Aí começa o perigo, irmão. Oi? Aí começa o perigo, que quando você coloca a doutrina de Daniel, né, como Daniel tivesse se cumprido, ou seja, já tem justiça eterna, já tem fim de pecados, né? Aí surgem outras doutrinas, como, por exemplo, que não existe mais pecado. Eu já vi isso. De um preterista. Né? Olha as coisas cabulosas que surgem, né, por causa de um erro. Né? É um erro muito grave isso. Um erro muito grave. Imagina a vida dessas pessoas que pregam isso.
né? Eles não devem nem orar, né, para pedir perdão, porque não vai. Só falta na oração falar, ó, Senhor, esse que vos fala, glorificado seja o meu nome, bendito seja eu. Bem fariseu. Bem fariseu, né? Eu não sou como esses pecadores. Irmão, eu acho que tá bom, né? Porque tá bem longa a live já, né? Se tem algum irmão que quer fazer alguma pergunta. Teve aí a interrupção, né? Mas teve algum imprevisto, mas valeu. Acho que tá bom. Sim. Então, galera, é isso aí. Tá na descrição aí do vídeo também o canal dele, tá? Se inscreva no canal do Thiago, né? Gesiel. Se inscreva lá. O irmão Thiago, coitado, ele começou a falar sobre o preterismo. Várias pessoas encheram lá o canal dele, começaram a dar dislike, começaram a falar tem um vídeo lá que eu faço de refutação, né? Que uma pessoa que é preterista, e tem já mais dislike do que like o vídeo. Então bombardeando, eu nem esquento mais. Depois você pode baixar ele, Thiago, e pode colocar lá no seu canal. Tá? Você pode colocar lá. Sim, sim. Eu vou até ver se eu consigo editar o vídeo, aquela partezinha que ficou, né, com problema. Uhum. Eu edito ele, mando o vídeo para você, você vai lá, coloca ali, né? E pronto, né? Aí quem entrar no seu canal também vai ter acesso a esse vídeo aí, certo? Amém. Então, galera, é isso daí, tá? Acho que, mais documentos. Alguém tem alguma pergunta aí, não, irmão? Deixa. Não, por enquanto não. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né? Mas não tem, não. Certo? Tá bom. Então tá tranquilo, tá na paz. Né, fechou. Se inscreva no canal. Se você puder, se torna membro do canal para poder estar ajudando aí, né, o canal a crescer. Né? E até a nossa próxima aula, galera. Valeu. Tchau. A paz, irmãos. Ficam todos na paz.